Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marlon Silva, coordenador técnico da Tacal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre peças para motores da linha diesel leve. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre pistões, primeira parte do motor, pistões. Hoje, os motores mais novos, os motores mais modernos, eles usam, na maioria, jet cooler, né? Então a gente vai apresentar um pouquinho desses pistões para vocês, todos com jet cooler. Inclusive um pistão que não usa jet cooler, a gente já fala dele já um pouquinho mais para frente, beleza? Todo pistão que nós trabalhamos, a saia é grafitada, tá? Um detalhe importante para todo tipo de motor da linha diesel é a primeira canaleta feita em aço. Mas para que isso? Todos nós sabemos que o motor da linha diesel tem taxa de compressão muito alta, uma pressão muito excessiva e temperaturas muito elevadas. Com certeza, o anel da primeira canaleta, que nós chamamos anéis de compressão, se fosse diretamente no material do pistão, ele vai se desgastar muito rápido. Então, principalmente nossos pistões, todas as primeiras canaletas que são para os anéis de compressão são canaletas em aço, tá? Esse é um detalhe muito importante. Trouxe um outro pistão também aqui, aplicado em Toyotas Hilux, que tem um material diferente, né? Ele é um material mais escuro, é chamado de PTF, tá? É um material que aguenta mais temperatura e dissipa esse calor com mais facilidade, tá? Também um jet cooler, furo de jet cooler, tá? E primeira canaleta de aço. Mas Marlon, por que furo de jet cooler? O que significa jet cooler? Para que serve o jet cooler? Todo motor tem vai ter aquele biquinho que a gente chama de jet cooler, e ele direciona óleo diretamente aqui para o topo da parte interna do pistão. Então ele entra por um furo e ele sai por outro. Isso ajuda a quê? Esfriar o topo do pistão. Ou, uma palavra mais certa, fazer uma troca de calor mais rápida. O óleo entra um pouco mais frio e sai do outro lado mais quente. Vai fazendo essa troca como se fosse um radiador. Beleza? Temos um outro pistão aqui, muito usado em Amarok, também com saia grafitada, primeira canaleta em aço. Linha diesel tem que ter a primeira canaleta em aço. Os mais modernos, os mais antigos ainda usavam sem canaleta de aço. E um detalhe importante nesse pistão, que o cubo do pino vem em bronze. A taxa de compressão, por ser muito alta, como eu falei há poucos instantes atrás, faz com que comece a desgastar o cubo do pino e o motor começa a fazer barulho e trabalhar irregular. Então nós também trabalhamos com o cubo do pino em bronze. Tá ok? Falamos um pouquinho de jet cooler, para que funciona o jet cooler, mas Marlon, também existe o pistão sem jet cooler. Tem alguns motores da linha diesel que não usam jet cooler. E como faz a troca de calor desse pistão que não tem o jet cooler? Esse é um pistão da linha diesel, mais antigo, um pouquinho mais antigo, e se vocês analisarem, vocês vão ver que eles têm 4 placas metálicas dentro do pistão, uma em cada ponta. Como chama essas placas? Chama-se chapas dissipadoras de calor. Elas pegam a temperatura do pistão, dividem-se e faz a troca de calor. É a mesma função do furo do jet cooler, só que um pouquinho mais antigo, mas tem funcionalidade. Tanto é que rodou por muitos anos dessa forma.